A gente vai falar hoje sobre o filme Felicidade Não Se Compra, do diretor Frank Capra, de 1946. Né? O filme conta com um George Bailey, temos o senhor James Stewart fazendo grande, a Mary, a gente tem a Donna Reed e o resto foda-se, né? Porque é só ele e a esposa dele. o velho ricaço lá, quem é que faz? Lionel Barrymore. Pois é. Então, se tu quiser começar introduzindo, se quiser introduzir aí. Bom, o filme ele começa com dois anjos, eu acho, pelo que dá a entender, discutindo sobre um grande evento que está prestes a ocorrer, que é o suicídio de um cara, né? É um jovem rico, o pai dele era dono de uma É com corretora de ações. isso. E, bom, basicamente esse cara ele chegou no fundo do poço teórico, né, que começou a dar um monte de coisa errada na vida dele, e aí ele vai se matar pulando de uma ponte numa noite de Natal, né? Aí esses dois anjos que ignoram todos os outros suicídios ao redor do mundo, mas esse é importante. Só de um jovem rico. Exatamente. O único cara que não poderia se matar em todo mundo, um jovem rico, dono de uma corretora de ações. E aí eles mandam um anjo deles que está em treinamento, que ele ainda não ganhou o par de asas dele. Que inclusive é um senhorzinho, que é curioso, né? Essa parte eu achei interessante no filme, porque eles podiam simplesmente fazer o que qualquer direção porca faria e colocar um cara jovem, né? Porque é um anjo que tá em treinamento, não ganhou as asas dele e tal. Podia mandar um cara jovem, mas eles mandam um senhorzinho pra ir na parada. A personificação humana dele é um senhor de idade. O que, se você parar pra pensar, se esse anjo escolheu a persona dele, como que ele ia se materializar, faz sentido ele se materializar numa figura mais madura, entre aspas, né? Pra, sei lá, aumentar o poder de convencimento dele de repente. Mas enfim, Sim. tô enrolando a sinopse do bagulho. Mas é basicamente isso. Os anjos eles querem salvar esse cara que é importante, que não pode se matar. E aí mandam esse anjo Detalhe, em treinamento pra Terra. Deus, né? Nem isso. É Oi? uma missão pinta Deus na história, né? O próprio Deus chega e fala, né? Ó, a missão é essa e tal, né? Tem um lance assim. Ah, não eram dois anjos que estavam discutindo? Porque até Não, então. pois é, eu lembro de os dois anjos discutindo, mas é o anjo que dá a ordem toda. É isso aí, que é como se fosse um gerente, tá ligado? É, Mandando sim. um funcionário menor ir lá resolver a parada. O que é interessante nesse início, né, cara, é que você apresenta uma cosmologia ali, né? Ele vai primeiro no espaço, entre as Aham, estrelas, né? E os anjos são as estrelas. aham. Antes de você contar a história do Baby e apresentar a situação dele e contar a história dele em seguida, antes de tudo você tem essa coisa do, olha, a gente tem um céu, a gente tem um espaço, a gente tem os anjos como estrelas, a gente tem a hierarquia deles aqui, tudo funcionando, entendeu? Tudo tem o cosmos, né, cara? O lance do cosmos. Tem uma ordem, existe toda uma confluência universal que vai levar uma coisa a outra e vai ter um resultado que é o esperado de Deus, né? Que seria o grande regente desse universo, entendeu? Meio que toda a história do Bailey vai chegar naquele ponto, mas vai chegar naquele ponto para dar aquela virada que deu, entendeu? E acho que é bem importante esse começo ser assim, de apresentar primeiro essa visão celestial, cósmica, de uma ordem universal e Uhum. vai fazer sentido. Essa confluência universal em prol da vida do Bailey, né? Isso que é interessante. E aí a gente tem, né, a introdução desse anjo meio que novato, e dá a entender que ele é um pouco vacilão. E aí, antes dele ter que ir lá com o Bailey, ajudar o Bailey, o anjo que é superior, o superior dele, o gerente da parada, vai contar a história do George Bailey, né? Então a gente passa a conhecer a infância do Bailey até a vida adulta, até chegar naquele momento em que ele
tá prestes a se jogar da ponte para se matar, né? Então a gente acompanha uma narrativa muito interessante, na verdade, é um pouco boba, né? Mas ela é muito interessante nesse sentido de que ela é otimista pra caramba, né, cara? É uma parada bem Disney, né, cara? E É, tem toda você- uma justificativa de. Eu acho que o filme ele tenta justificar o porquê que esse cara é importante, pintando ele como uma figura altruísta e corajosa. Ele vai lá, se Uhum. joga dentro do gelo pra puxar o irmão dele. Ele tira do próprio bolso pra pagar o pessoal não ficar duro, o pessoal não perder as coisas e tal. O momento que o senhorzinho lá, o chefe dele, acidentalmente troca o remédio por veneno e manda ele entregar, ele supõe que o velho tinha trocado o bagulho por veneno. Ele podia ficar com a dúvida na cabeça e ir embora. Mas não, ele supõe que o cara fez uma troca acidental e não faz a parada e depois descobre que realmente o cara tinha trocado por veneno e tinha matado a criança que estava doente. Então tem toda uma construção de que o cara ele é realmente um anjo da guarda, entre aspas, Ele consegue a casa pra todo mundo lá, né? Consegue que é o que faz ele estabelecer falir, inclusive. o altruísmo dele. Agora tem um lance aí, cara, que é uma coisa que eu já vi em alguns outros filmes que se pautam nessa coisa da comédia, da vida cotidiana, da vida real, que é essa coisa das coincidências, essa coisa do destino jogando a favor, do destino brincando com os personagens, que é, por exemplo, umas coisas que acontecem, por exemplo, na Vida é Bela. Eu não sei se você já viu A Vida é Bela, mas na Vida é Bela esse tipo de coisa acontece com frequência, de coincidências e jogadas de roteiro que soam como coincidências, mas que funcionam ali naquela história. Então, por exemplo, eu não vou saber explicar direito, na Vida é Bela tem muito disso. O menino não gostar de tomar banho, e isso mais lá na frente, quando ele está no campo de concentração nazista e os nazistas chamam para tomar banho, ele não vai porque ele não gosta de tomar banho, e o pai dele fica insistindo, né? Por que você não foi tomar banho? Aí ele, porque eu não gosto, porque eu fugi do banho, não sei o quê. E o pai dele fica mandando ele tomar o banho, tá ligado? Mal sabia ele que o moleque tava escapando da morte. Então tem muito disso. Por exemplo, no Se Meu Apartamento Falasse, que é um outro filme que tem muita dessa característica de um filme leve de comédia, que trata com alguns assuntos mais sérios, como abandono, suicídio, essas coisas. Tá cheio de coincidências, cheio de encontros e desencontros. O roteiro tá sempre jogando com os personagens como se fosse uma coisa do destino, mas tu percebe que tudo tá confluindo naquela comédia, entendeu? É a base para um roteiro se transformar no destino que vai jogar um personagem interagindo com o outro, mas porra, tem um chefe dele que tá interagindo com essa outra pessoa. Você imagina que na vida real aquilo não vai acontecer jamais, mas ali funciona, entendeu? Então, esse filme ele tem muito disso, ele tem essas sacadas, o que torna ele mais leve. Que talvez, por exemplo, se ele fosse de fato se vender como um drama, ele seria muito chato, ele não conseguiria. Esse lance da comédia nele, da jogatina do destino, é uma coisa que torna ele mais palatável, mais legal. Se ele fosse ser só um drama otimista, talvez ele não conseguiria, entendeu? Wonderful life, not a cloud in the sky. Cara, o que me irritou quando eu assisti esse filme da primeira vez foi justamente esse negócio de tudo parecer um filme da Disney em live action, sacou? E um filme da Disney dos anos 50 mesmo. Só que aí eu entendi exatamente isso que você falou, só que em outras palavras, que é basicamente o que o filme se propõe desde o começo. Desde o início o filme ele já constrói essa imagem de que é um filme leve e que ele tem um propósito, sabe? Ele não é um filme para ser sério. Ele é um filme que ele tem uma mensagem para passar
E ele tem que passar essa mensagem pesada da forma mais leve possível. Então, o começo do filme ele já joga isso na sua cara. Você tem literalmente estrelas conversando, sacou? São anjos que são estrelas conversando. Um é gerente do outro. Exato. E aí você tem toda uma capitulação da vida do cara e a vida do cara parece que literalmente foi escrita, sabe? Você não vê nenhum tipo de tensão do dia a dia na vida do maluco. Ele é um rapaz rico e teve alguns grandes eventos na vida dele e todos eles se encaixam, saca? Até quando a vida dele tá despencando, você vê que as coisas elas são muito alinhadas. Parece que a vida dele ela sobe e desce em degraus. Não existe essa construção de um filme dramático. É um filme com uma mensagem bonitinha, sacou? Eu demorei um tempo pra perceber isso, pra entender que essa era a proposta do filme. E eu passei, a primeira vez que eu assisti o filme, eu passei o filme inteiro revoltado, cara. Porque eu falei, porra, não é assim que se escreve um roteiro, cara, tá ligado? Isso tá muito bobo, cara. Eu não tinha entendido ainda a parada do filme. E ele tem um lance episódico, né, cara? Você falou aí dos altos e baixos. E ele vai e volta, ele vai avançando na vida do George Bailey de acordo com esses episódios da vida dele, né, cara? Tanto que você pensando, cara, qual é o momento em que vai dar tudo errado e que agora, de fato, é um bom momento com um cara desse pensar em suicídio, porque até então, todos os episódios de queda da vida dele meio que são muito parecidos. E eu senti que faltou um pouco disso, na verdade, na hora de mostrar o episódio fatal, né? Que, não, agora ele, de fato, aqui ele teve que pensar em suicídio. Ele não viu perspectiva de saída, mas eu senti assim que, na verdade, parecia só mais uma coisa que ele poderia se safar tranquilamente, entendeu? Achei legal você puxar isso, porque parece que até esse surto dele foi uma parada muito forçada, sabe? Porque se você prestar atenção no filme, você vê que, como eu falei, é tudo degrau, sabe? Um degrau subindo e outro descendo. Não existe uma construção, por exemplo, de problema na cabeça dele. Você não vê que ele é um cara problemático, nem um cara que carrega frustrações, porque ele leva tudo na vida com um olhar positivo, menos nessa única parte, que é a parte que, pela construção do personagem, você falaria, não, isso aí ele vai tirar ele vai segurar essa onda, sacou? E não, do nada ele desaba. E eu acho isso engraçado, e para sustentar o que eu falei, eu vou usar de exemplo uma situação que ocorre no filme, que é quando o pai dele morre e ele se vê obrigado a abandonar os sonhos dele, que é de viajar, de ter uma vida fora e não sei o que, para ficar segurando a bronca da corretora do pai dele. E quando ele decide se casar com a Mary, tem todo um momento de negação dele, de falar, não, eu não vou me casar com essa mina e ficar nessa cidade porque eu tenho que viajar, eu tenho os meus sonhos, saca? Toda essa tensão, essa suposta tensão que o filme cria, de ele ter que dar as costas pros sonhos dele, ele meio que leva isso numa boa. Isso nunca fica na cabeça dele como uma frustração a mais que ele tá carregando, sacou? Não pesa Não, nele, nunca pesa. As escolhas dele não pesam, cara. Ele não fica frustrado. O George Bailey, ele é um cara que você não vai ver. O que aconteceria se eu tivesse, em vez de casado com a Mary, se eu tivesse ido pra fora? Ele nunca vai pensar nisso. Porque em nenhum momento ele se arrepende de se casar com ela. Ele fala, não, essa foi a decisão certa e é isso, cara. Eu ia falar isso. Ele tem essa característica de que o filme todo ele tá tentando mostrar como é que uma pessoa altruísta, uma pessoa de bem mesmo, vai reagir em momentos de tensão. Então, ele tinha esse sonho de sair, quem acabou realizando foi o irmão dele, mas ele mostra que ele se sacrifica, entendeu? Não, eu vou sacrificar o meu eu em prol de um geral, que é a coisa da família, é a empresa do meu pai. Eu vou sacrificar o meu sonho em prol da herança da família, né? Da coisa de manter o negócio da família, né? Então ele sacrifica aí. Já não é mais em nome dele que ele tá agindo, entendeu? E daí pra frente,
É uma série de coisas que mostram que ele tá pensando não nele. Ele nunca tá pensando nele. Ele tá sempre pensando no geral, nos outros. E isso tanto mais lá na frente, ele vai tirar do próprio bolso. Ah, quanto é que a senhora precisa? Eu vou dar para cada um quanto cada um estiver precisando. A senhora precisa de tanto? Então toma tanto. Ele tira do próprio bolso, tá me entendendo? E é justamente essa situação que lá no final vai todo mundo, quanto você precisa para pagar o cara? Então toma tanto. Todo mundo vai contribuindo, né? Porque o filme está mostrando aí que você agindo bem com os outros vão agir bem com você, né? Os outros vão ser bons para você também. Você tem um retorno de bondade. Quando você dá bondade para as pessoas dão bondade de volta para você. Ele mostrando muito disso ao longo do filme, né? Mas é sempre uma entrega do George Bailey. É sempre uma entrega. E aquele inimigo dele, que é praticamente o diabo, né? Tá sempre tentando comprar ele. Sempre tentando comprar o verdadeiro diabo, né? Tá sempre tentando te comprar, tentando comprar tuas coisas, tentando comprar as tuas ideias, tentando comprar a tua alma. E ele sempre caindo nessa coisa da recusa. Então, Ele fica perto de ceder e recusa, né? É sempre assim, ele tá sempre na tentação. no deserto. É isso, no deserto com o inimigo, né? Tá sempre aí, cara. É sempre assim que vai acontecendo as coisas pra ele. Mas só que o filme vai levando tudo até culminar nessa fatalidade de eu não vou ter como do meu próprio bolso pagar, que ele tinha que pagar lá, né? O Lance tinha que pagar. Então danou-se. Agora danou-se. Mas tem aquela coisa das pessoas irem lá e ajudarem ele. E a mulher dele, né? Tem isso também, né? Porque essa mulher é o sonho, né? Essa mulher é o sonho de qualquer um. No comecinho ele é surdo de um dos ouvidos, né? Aí ela, ainda criança, ela chega no ouvido surdo dele e fala assim: George Bailey, eu ainda vou casar com você e você não sabe disso. Ela é o anjo na vida dele. Ele sempre tá lá para todo mundo, né? E nunca tem esse retorno, né? Mas quando precisou de fato, ele teve. E foi a partir dela, né? Que é o grande lance da vida dele, é esse amor por ela. E se não fosse ela, a corretora do pai dele ia falir, basicamente, porque ele tá sem grana nenhuma e ela puxa $2.000 do bolso para distribuir. Uhum. Que era o dinheiro da lua de mel deles, eu acho, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar. A ideia dele era assim: eu vou afundar com um barco. O malandro lá, o vilão, ele oferece comprar a corretora do pai dele. Ele não só oferece comprar a corretora, como ele estava comprando todas as ações dos clientes do George. Então, na hora que ele nega vender a corretora, ele meio que falou: não, eu vou afundar com essa porra, sacou? Eu não vou vender a corretora do meu pai, eu vou afundar com um barco. E é a mulher dele que salva ele naquela hora. É muito bacana isso. Esse filme ele é bem bonitinho assim nesse contexto. E o final também é muito bacana, sabe, cara? Essa coisa do pessoal comemorando o Natal com ele e tudo. E, George Bailey é um bom companheiro. É um negócio emocionante, cara. Às vezes eu acho que, como tu falou que na primeira vez tu com raiva, eu senti um pouco também, sabe? Mas às vezes a gente tem que deixar entrar um pouco desse otimismo na nossa vida, entendeu? Esse tipo de filme, quando é bem feito, né? No caso, esse eu acredito que tenha sido bem feito. Ele mostra que às vezes a gente tem que ter esse otimismo de que as coisas, por mais difíceis que estejam, elas vão acabar por dar certo. Vai se resolver e a gente tem que acreditar na bondade das pessoas, de alguma forma. Traiu ele, cara. Ele sempre acreditou na bondade das pessoas. Mal eu imaginaria que o
o velho tava com a grana, né? Ele jamais ia suspeitar uma coisa dessa, mesmo sabendo que o cara era vilão, manja. É um negócio muito bonito. A gente tem que deixar entrar um pouco desse otimismo de que, no fim, tudo vai se resolver e que as pessoas têm uma bondade de ajudar as outras pessoas. A gente tem vários exemplos disso no mundo, cara. De pessoas ajudando puramente por vontade de ver essa pessoa bem, entendeu? Pô, cara, seria muito legal se a gente tivesse mais esse senso de comunidade, entende? Eu acho que se mais pessoas assistissem A Felicidade Não Se Compra e absorvesse esse senso de não, eu vou fazer em prol da comunidade, porque eu sei que quando eu precisar a comunidade vai estar lá para mim, eu acho que a gente estaria em algumas situações melhores, entendeu? A gente seria um negócio de um povo mais unido, né? Só para abrir um parágrafo e fechar rapidamente, eu fiquei irritado na primeira vez que eu assisti porque eu tenho um problema muito sério. Eu não consigo tirar da cabeça. Cinema ele é plural, tá ligado? São várias linguagens dentro de um tipo de arte. E que às vezes o pessoal só quer produzir um filme legal, tá ligado? Um filme bobo, um filme simples que passa uma mensagem positiva. E como eu tô acostumado a escrever muita coisa pesada, eu esqueço que não tem que ser só isso, sacou? Que por mais que eu não tenha a capacidade de escrever coisas bonitas, tem muita gente boa em produzir coisa bonita, sacou? Coisa leve, tá ligado? Que vai deixar um ar positivo e tal. Que é um filme leve, cara. E tem que ser daquele jeito, sacou? Precisa de filmes assim. Mesmo que o roteiro seja muito bobo mesmo. Mas esse tipo de ideia ele precisa ser replicado. Fechando esse parênteses que eu abri, a crítica que eu queria fazer ao filme, mais uma vez que eu não consigo tirar da cabeça, que é porque um cara que é milionário, sacou? Assim, eu entendo que a ideia boba, simples do filme, era passar pro público que um cara que tinha tudo, literalmente tudo, ele teve um momento de desgaste, ele não aguentou o trampo, tentou o suicídio e quis ser errado. É um cara que estava colocando tudo que ele tinha a perder para se matar, para tomar uma decisão que não tem volta. Só que é o seguinte, cara, dava para fazer isso trazendo esse malandro para próximo do público, sacou? Fazer um cara simples que batalhou a vida inteira, que não chegou tão longe assim, mas chegou longe o suficiente para ter uma vida mais ou menos confortável, sacou? Que era feliz porque ele era amado, porque ele tinha filhos saudáveis, sacou? Que apesar de ficar doente uma vez ou outra eram crianças saudáveis, dava para ter toda essa construção com o pé no chão, sacou? Eu acho que essa é a crítica. Se eu fosse fazer esse filme, eu faria exatamente dessa forma. Eu ia gastar mais tempo construindo uma personalidade pé no chão e com uma vida simples, mas que funciona, sacou? Para ter esse momento de desgaste que, como ele é uma figura masculina na sociedade ocidental, ele tem aquela cabeça de que ele não pode falhar, tá ligado? Que é uma visão ocidental que continua sendo replicada hoje em dia. Então, tipo, eu ia criar essa construção para no final fazer ele ter um momento dele de limite, sabe? De chegar no limite e se matar. E não seria no momento em que as coisas desabaram. Seria justamente no momento em que tudo parece perfeito, tá ligado? Para passar essa sensação de abismo, de vazio, sacou? Porque ele ia chegar nesse momento não porque alguma coisa ruim aconteceu e ele desabou, mas porque houve uma construção de vida inteira desse cara passando por coisas que ele teve que engolir a seco para, em um momento aleatório, ele explodir e tentar se matar. E é por isso que esse filme ia ser desgraçado e chato, igual você falou, por ser dramático, porque ia ser muito pesado. Só que as pessoas
não ia ter saco pra ver isso. E é justamente uma ideia contrária a desse filme, que é uma fantasia. Sacou? Eu não conseguiria escrever uma fantasia, eu só conseguiria escrever uma coisa muito próxima da realidade e mais brutal ainda, porque seria carregando muitos exemplos da realidade, sacou? A história pede que ele seja já de uma classe mais abastada, que ele seja um rico, dono dessa corretora, justamente para que ele. É uma coisa, vamos lá, né? É uma coisa americana, né? Essa coisa do empresário americano altruísta, né? Mas vamos lá, gente. Ela precisa que ele seja isso, que ele não tenha vindo de uma classe mais pobre, que ele não seja operário nem nada, para que, poxa, ele tenha essa condição material de fazer as coisas pelas pessoas, entendeu? Você imagina se ele, por exemplo, vem da classe operária e tá, cresce um pouco na vida. Tipo assim, ele vai crescer até onde, sabe? Ele não vai conseguir se tornar muito difícil dele conseguir se tornar o dono de uma corretora, entendeu? Sei lá. Eu acho que pede que ele seja para que ele. A história pede que ele seja para que ele tenha essa capacidade de, poxa, entregar tudo para os outros, entendeu? E você vê até, na verdade, que a corretora do pai dele nem é mais rica, né, cara? Nem é a coisa mais. O negócio aí tá sempre com as pernas bambas, tá sempre, tá sempre à beira da falência. A ponto de falir. Isso, mas é um lance que pede, entendeu? Você imagina se ele tivesse outra profissão. Não ia ter essa história, tá ligado? Ele ia ajudar os outros em quê, por exemplo? Se ele tivesse, por exemplo, um restaurante, tá ligado? É a mesma coisa que, às vezes, esse lance da profissão do protagonista, de onde ele vem, é um dos lances mais importantes. É como, por exemplo, se eu não me engano, no Clube da Luta, ele trabalha com seguros, é isso, não é? É, né? É um lance do. Ele vai avaliar os danos que o carro teve para ver se o seguro vai cobrir ou não. Mas é um lance assim, né, cara? É o lance do cara do seguro que vai botar sua vida em risco, tá ligado? Ele vai sair dessa ideia do seguro e vai entrar, por exemplo, se fosse um cara do seguro de vida, tá ligado? Se fosse uma pessoa que trabalha com seguro de vidas, naturalmente o filme, a história, o roteiro, ia levar esse cara a arriscar a própria vida, a enxergar a vida dessa maneira, de parar de ter medo de tudo, essas coisas, sabe? De estar sempre tentando se planejar, se programar e tal. Que geralmente uma pessoa que procura um seguro de vida está tentando fazer isso, né? Está sempre pensando no planejamento de lá na frente, né? Então o roteiro vai consequentemente jogar esse cara numa posição de, pô, cara, eu quero que se foda o futuro, entendeu? Eu vou viver o meu agora e vou botar minha vida em risco, porque o que importa é minha satisfação momentânea aqui, entendeu? É eu ter um cúmulo de sensações, é eu ter todas essas experiências do agora, moro? Então, esse lance da profissão, da classe, ela meio que vai dar a base pro cara fazer as coisas que ele faz, entendeu? Então, mas aí, no caso, isso é só um artifício pra justificar o personagem, né, cara? Porque essa história dele não funcionaria, por exemplo, é o que você disse, não funcionaria se ele fosse um proletário, tá ligado? No caso se eu fosse fazer do meu jeito, eu ia adaptar o bagulho inteiro, sacou? Eu ia criar outras relações. Tipo, ele não necessariamente seria um cara altruísta de distribuir dinheiro e tal, mas seria um cara legal, sacou? Um cara que. Um malandro que ajuda, sei lá, ajuda o vizinho que acabou de mudar a subir as coisas pro apartamento dele de bobeira, sacou? Agora eu lembrei. Tem aquela série. Tu manja o Gavião Arqueiro da Marvel? Aham. Tem uma HQ dele que é focada nele, que é bem por aí que funciona a coisa. Ele mora num AP e o AP tá velho, caindo aos pedaços, com risco de demolição. E tem a gangue, que é a gangue do agasalho, que tá querendo tomar o prédio e tudo mais. E aí ele vai defender os vizinhos, ele ajuda os vizinhos com as coisas.
ele ajuda um vizinho a fazer uma visita pro pai dele, ajuda o pai desse vizinho em um outro lugar. Uns lances assim, ele vai ajudando as pessoas que moram lá. E mais lá na frente, quando a gangue do agasalho vai invadir para pegar o Gavião Arqueiro, os vizinhos entram na jogada para defender ele, tá ligado? Ajuda. Uhum. Rola uma parada Charles Bronson. Mas rola, na verdade, mais um esqueceram de mim nível de prédio, todo mundo ajudando. Todo mundo ajuda, todo mundo pilha cadeiras para ele subir nas escadas, para ajudar ele a enfrentar a gangue do agasalho. Aquela coisa bem da panelada na cabeça do bandido. Mas... e sempre isso. Jogar água fervente no bandido. Bolinha de gude no corredor, aí os caras caem. É bem por aí o negócio. Esse tipo de coisa, né, cara? Mas assim, você vê que eles são um lance menor. Agora, porra, o cara conseguiu uma casa pra mim, o cara conseguiu financiar uma casa pra mim. É um outro tipo de relação, entendeu? É um lance assim, caralho. Máximo respeito, entendeu? Então, tudo ali é muito essencial para aquela história, né? Até o. Desculpa interromper, só um parênteses rápido. Que uma das paradas que ele fazia era que isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. E aí quando rola a guerra, ele tipo fazia observação de bomba, sabe? Ele ficava na rua, na neve, sozinho, sabe? Recolhendo pneu, avisando quando passava avião, bombardeira na cidade. Então ele trampou até na guerra, cara, durante a guerra para proteger a cidade. Ele fez outras paradas também. Não lembrava disso. O irmão dele que luta na guerra, né? E sai condecorado, uma porra dessa. Tanto é que ele sai mostrando pra cidade inteira que o irmão dele era herói de guerra, o cacete, a quatro. O cara tem essa pira, né, cara? Ele é, assim, é um personagem fascinante até. Não tem como negar. Agora, sim, o lance do anjo, né? No final do filme, o anjo vai ajudar ele, vai mostrar como é que seria a vida de todo mundo sem ele ali, né? E é o lance, sei lá, meio fantasma do Kruger, né? Tem essa coisa um pouco assim, né? Que o anjo do Natal Futuro, por exemplo, mostra como seria como é que vai ser quando ele morrer. Lance assim. E se eu não me engano, ele deseja nunca ter existido. Aí o anjo fala, então beleza, você nunca existiu. E aí mostra a vida do pessoal ao redor se ele nunca tivesse existido. Aí mostra a cacetada de merda que acontece. O irmão dele morre no gelo, o chefe dele vai preso porque matou a criança envenenada. Vai acontecendo, a menina também se ferra, né? Fica pobre e tal. Ela enlouquece, né? Fica pobre e enlouquece. Uhum. Acontece um monte de cagada, né? Mas é essa coisa do fantasma do Natal, né? Isso é muito bacana. E vai te mostrar como é que seria a vida, como é que é a vida sem você ali, né? Vai fazer você refletir sobre a sua vida. Outra parada é que eu fiquei puto quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não tinha parado pra sacar que a vida do cara era perfeita e tal, e os cacete a quatro, e que ele não tinha problemas reais, sabe? Ele não tinha uma vida acumulada de problemas, ele teve um problema grande e ele surtou. E eu fiquei pensando assim, porra, você tá a vida inteira fudido, né? Vamos supor que você tá a vida inteira fudido. Aí depressão, aí você, diferente dele, você tem ali suas tentativas de suicídio, você tem frustrações, você tem traumas. Aí de repente um anjo chega pra você e fala assim, ó, eu vou te oferecer aqui a oportunidade de você nunca ter existido, pra você ver como que vai ser a parada. Só que você tecnicamente existe. Você só não tem a mesma identidade de antes, mas você existe, você tá lá, você pode comer, beber. Porra, pra qualquer pessoa que tá a vida inteira fudida, cara, isso é um sonho, sacou? Porque é como se você estivesse num videogame e reiniciasse a parada inteira. Você criasse outro save ali e recomeçasse a parada. Mas como ele é um personagem que ele só tava passando por um momento ruim,
e ele não desejava de fato nunca ter existido, ele só queria se livrar daquele problema e ele estava desesperado, para ele foi um choque essa parada. Ele queria a vida dele de volta, ainda que ele tivesse com problemas, entre muitas aspas. E isso foi uma das paradas, porque quando eu conheci esse filme, eu vi um corte. Aí foi nessa daí que eu fiquei puto pra caralho com essa porra. Sacou? Porque qualquer pessoa que tem problema pra caralho, porra, se você tiver uma chance de simplesmente mudar de identidade e começar uma vida nova, você agarra, bicho. Você não tá nem aí, sacou? Se você tiver muito perturbado com a sua própria existência, você vai, cara. É como se fosse uma saída pra um suicida que tipo, não quer deixar de existir de fato, sacou? Que só quer trocar de corpo. Sim. Eu não sei no caso, por exemplo, no universo desse filme, né? Ele não tem identidade aí, né? Nem a mãe dele não era a mãe dele, quem ele era, entendeu? Aí, quer dizer, aí foi só mesmo uma, uma visão, né? Agora, pô, sei lá, né, cara? No universo real, eu não sou mais ninguém. Eu vou ter que resolver primeiramente meus documentos. Sou filho de quem? Entendeu? Sei lá, cara. E aí, como é que eu faço? Eu sou uma pessoa, mas eu tenho documentos, sabe? Como é que vai fazer isso? Sei lá. Seria um São outros grande. problemas, né, cara? É o problema de recomeçar do zero, né? É como se você fosse um. Como é que você explica isso? Você não tem pai, você não tem mãe, você não foi criado em orfanato, você é uma pessoa adulta que não tem nenhum documento, sabe? E as pessoas que você diz que você conhecia não te conhecem. E aí, meu parceiro, quem é você, sabe? Você ia ficar famoso pra caralho se a polícia te pegasse. É, Porque os caras iam tirar a sua digital e ia falar, ué, mas esse malandro não tá no sistema, cara? Você é da onde, irmão? Não, eu nasci nesse país. Não, você não tá tem, registrado em lugar nenhum, cara. você não tem Porra, uma foto de documentação, né? E aí, porra, aí se eu for dizer, aí eu ia dizer assim, pô, mas eu sou filho de tal pessoa. Aí no caso, meu pai vinha, pô, mas não é meu filho, nunca tive esse filho. E aí, faz o nunca DNA. tive filho. E aí, como é que vai fazer o DNA, cara? Tá entendendo? O louco E onde é seria que que fizesse o DNA e realmente batesse o DNA. E aí, como é disso que eu tô. que ia fazer? E aí, onde é que eu tava esse tempo todo? Entendeu? Quem me Aí, criou? aí você tem que concordar que entre uma vida fudido, todo arrebentado e essa vida maluca, tá ligado? Porra, essa vida é muito mais legal, cara. Ah, com certeza. É uma viagem do caramba. Aliás, dá pra até transformar isso aí num curto, hein, cara. Dá pra imaginar isso. Bom, é isso aí. Nota? Porra, cara, eu daria uma nota, deixa eu ver, de 1 a 5, vai, pra facilitar. Eu daria 4 de 5 Mickey Mouses pra isso, cara. 4 de 5 Mickey Mouse. Exatamente. Pode crer. Eu acho que eu daria também 4. Tem algumas coisas que me incomodam aí. Essa coisa do filme ser meio apressado para concluir, né, a história, de que para chegar até o ponto em que ele vai afundar de vez, eu acho que ficou meio aquém, né? Sei lá, né? Poderia ter sido algo pior, porque aquilo ali soou meio que, cara, isso aí ele consegue resolver, dá para resolver, né? E tem diálogo expositivo pra caralho também, né? Os caras contaram a história tão apressado que não tinha como colocar cena mesmo pra explicar as paradas. Os caras só tacaram uma porrada de diálogo expositivo e é isso aí, cara. Segura essa pica aí, cara. Sacou? Agora tá mastigado essa porra. Eu acho que eu daria também uns 4 Mickey Mouse. Ainda não tá o padrão disso, mas já é bem bacana já. E é isso aí, cara. Vejam a vida um pouco mais de otimismo, tenham fé nas pessoas e ajudem a sua comunidade. Ou não, né, É cara? isso. Não, Enxergue todo mundo como um potencial filho da puta e foque em ser diferente, né, cara? Tenha em mente que todo mundo pode e vai te matar se tiver oportunidade e seja diferente, porra. vá na direção contrária, né? Meio otário, É, pode crer. Bora lá.
Então é isso aí. A gente falou de A Felicidade Não Se Compra. Semana que vem, ou quem sabe outro dia, a gente volta com outro filme. Valeu. É isso aí. Falou.